Originária de um projeto de lei de autoria do Executivo enviado à Câmara em 2010, a Comissão da Verdade demorou 2 anos para ser aprovada aqui no Congresso Nacional. 4 meses depois da sanção presidencial, cresce a expectativa em torno da nomeação dos 7 integrantes que, no prazo de 2 anos, deverão apresentar relatórios sobre as violações de direitos humanos ocorridas entre 46 e 88. É sobre esse assunto que vamos conversar com 2 cientistas políticos que atuam em campos opostos, mas que, gentilmente, concordaram em falar com a gente aqui no Manhã no Parlamento sobre esse assunto. Falamos direto de Minas Gerais com o general Marco Antônio Felício da Silva, ex-assessor do gabinete do ministro do Exército no final da década de 70 e também foi analista de inteligência. Do Rio de Janeiro, quem nos fala é o juiz de direito João Batista Damasceno, membro da Associação Juízes para a Democracia. Antes de iniciarmos este debate, é bom esclarecer que o general Felício é autor do polêmico manifesto de militares intitulado Eles que Venham, por aqui não passarão. O manifesto foi uma reação à censura que teria sido aplicada pelo Ministério da Defesa ao site do Clube Militar por causa de críticas à criação da Comissão da Verdade. Já o Dr. Damasceno faz parte do grupo de juízes que também lançou recentemente um manifesto cobrando agilidade na implementação da Comissão da Verdade para que tenham visibilidade as estruturas da repressão utilizada pela ditadura a partir do golpe de 1964. Então vamos saudar os nossos convidados, então, um por vez, né? Bom dia, General Felício. O senhor está escutando bem a gente? Bom dia a vocês do programa, bom dia ao meu companheiro de debate, o juiz Dr. João Batista, e bom dia aos seus ouvintes. Então, bom dia para o Dr. Damasceno, seja bem-vindo também aqui amanhã no Parlamento. Bom dia aos ouvintes, ao general Marco Antônio Felício. Bom, a gente vai começar o debate falando sobre as expectativas que cada um tem à Comissão da Verdade. Como é um debate, a gente vai fazer a mesma pergunta, em princípio, para os dois, dando um tempo equivalente para os dois, ok? Vamos começar então com o general. General, a Comissão da Verdade é uma realidade, certo? Qual é a expectativa do senhor a respeito disso? Inclusive, os membros não foram indicados ainda. Mas, assim que forem indicados, o senhor acha que isso vai ter uma grande relevância para as Forças Armadas? Olha aqui, o que eu tenho a lhe dizer é o seguinte. De acordo com as declarações de membros do governo atual, o secretário nacional de Justiça, o Dr. Paulo Abraão, eu acredito que a Comissão da Verdade, se instalada e de acordo com a vontade do secretário, das secretárias de políticas para as mulheres, de acordo com a secretária de Direitos Humanos, eu acho que essa comissão ela vai ser uma comissão unilateral. Ela não vai apurar aquilo que ela deveria apurar. Isso é, tudo aquilo que ocorreu em ambos os lados contendores. É essa a minha expectativa. Se você verificar, por exemplo, o que o secretário nacional de Justiça, Paulo Abraão, declarou, ele disse que a Comissão da Verdade terá como primeira missão localização de desaparecidos e identificação dos responsáveis pelos desaparecimentos. Depois, investigar as demais violações, assim como mortes, torturas, etc. Identificar as estruturas da repressão, a cadeia de comando e a colaboração do setor privado com a dita chamada ditadura militar. Afirma que não cabe investigar as ações da resistência, pois tinham o legítimo direito de lutar contra a ordem ilegítima e a opressão. Ora, nada disso está no texto da lei que cria a Comissão da Verdade. Isso significa aprovar uma coisa e fazer outra, porque em realidade a Comissão da Verdade, se levada realmente ao que está escrito, ela tem que apurar de ambos os lados. Ela é clara no seu artigo 1º, que diz que a Comissão da Verdade tem a finalidade de examinar e esclarecer as graves violações de direito humano praticadas de 46 a 88, a fim de efetivar o direito à memória e à verdade histórica e promover a reconciliação nacional. General Felício, então é por isso que o senhor fala que será uma comissão da inverdade? Exatamente, uma comissão da inverdade, porque ela está voltada apenas ao revanchismo. Ela tem, pelo que nós estamos vendo,
pela sequência das ações que estão decorrendo no tempo e no espaço, nós estamos verificando o quê? Estamos verificando uma série de declarações, mas declarações que não correspondem exatamente àquilo que a Comissão da Verdade propõe, que é identificar tudo isso em relação a toda a sociedade, e não apenas aos agentes de Estado. Então, se a Comissão da Verdade for uma comissão para valer, nós temos que pegar, por exemplo, todos aqueles de ambos os lados que cometeram crimes. Tá certo. Então a gente vai agora passar a palavra para o doutor Damasceno, que fale também o que o senhor acha da criação da Comissão da Verdade, se ela vai cumprir o intuito dela, e o senhor pode responder também ao general Felício. Pois é, em primeiro lugar, é preciso registrar que não há ambos os lados. O que ocorreu no Brasil nesse período de 1964 a 1985, notadamente a partir de 1968, foi o Estado a serviço de determinados interesses subalternos que se voltou contra a sociedade. Eu acho que se o general pretende que se apure alguma coisa além das ações do Estado, dos agentes do Estado, basta que se busque, que se abram os arquivos dos órgãos de informação. Né? Dentro do Estado formou-se um estado de informação, né? Nunca na história deste país, para usar um bordão que foi muito utilizado ultimamente, nós tivemos os órgãos de informação tão bem aparelhados como tivemos naquele período. Né? Então, o que nós temos nesse caso é que não há dois lados. Nós tivemos o Estado que se voltou contra a sociedade, atendendo a interesses subalternos, e que essas questões precisam ser esclarecidas. Né? Então, os desaparecimentos, as mortes, né, as estruturas de repressão que continuam intactas em alguns órgãos do Estado, né, os sequestros e os desaparecimentos, né, que perpassam a lei da anistia, os crimes praticados pelo Estado, o terror do Estado, praticados após a lei da anistia, como foram as bombas colocadas no Rio de Janeiro e por último, no Rio Centro. Isso decorre de uma estrutura que estava montada para aterrorizar a sociedade. Então é preciso que a gente tenha a clareza de que essa comissão ela é montada em razão de uma condenação no Brasil na Corte Interamericana de Direitos Humanos, que determina ao Estado brasileiro que promova essas apurações e que esclareça as circunstâncias dessas violações de direitos humanos. É óbvio que não são apenas as Forças Armadas, né, que estiveram a serviço desses interesses subalternos. Muito pelo contrário. Né? Quem lucrou com isso foi uma parcela do empresariado nacional e do capital internacional. Aliás, as Forças Armadas, eu lamento até essa nota redigida por setores fracionários da oficialidade da reserva, porque as Forças Armadas, gloriosas Forças Armadas de Caxias, de Floriano, de Deodoro, não mereciam que tivessem feito com elas o que foi feito aí, e hoje algumas pessoas ainda estão a defender, né, que a farda das Forças Armadas, que a imagem das Forças Armadas continue manchada, né, com essa sujeira, né, que foi feita em nome dela. Aliás, as Forças Armadas foram as forças que mais foram as instituições que mais sofreram nesse período. O ato institucional, quando nós falamos daquele período negro da história do Brasil, nós nos referimos ao AI-5. Né? Mas se nós formos observar os outros atos institucionais, o AI-17, ele é destinado especificamente às Forças Armadas, né, que teve boa parte dos seus membros excluída e que sofreu tanto quanto sofreu a sociedade brasileira. Acho que essas coisas precisam ser apuradas. Eu acho que nós não podemos jogar isso para debaixo do tapete. Essa história não poderá deixar de ser contada, né, sob pena de nós não estarmos reconciliando e efetivamente dando um passo à frente na história do Brasil. Bom, o Supremo Tribunal Federal, ele adiou para a semana que vem, estava previsto na pauta de ontem, e adiou para a semana que vem a decisão, uma nova decisão sobre a lei da anistia.
na verdade, para ver o alcance da lei da anistia, se os sequestros que não foram solucionados até hoje estão dentro, são abarcados pela lei da anistia, né? Os senhores acham que isso pode mudar o rumo da conversa e o rumo, inclusive, dos trabalhos da Comissão da Verdade? Eu começo, então, com o juiz para a gente dar uma invertida, ok? Então, o juiz Damasceno. O sequestro é crime permanente. Se alguém chega na rua e agride o outro, isso é um crime, né, de efeito imediato. Chegou, agrediu, ponto. No instante seguinte, o crime já ocorreu e já é passado. O sequestro, não. O crime de sequestro, o flagrante dura enquanto a pessoa não for libertada. Então, nós temos os casos de pessoas que tiveram as suas casas invadidas e foram levadas na madrugada, né, pelos agentes da repressão e que jamais foram apresentados, né, a um tribunal para julgamento. Permanecem, né, ou devem permanecer em poder dessas pessoas. Então, o sequestro, ou que elas esclareçam, que não permanece mais porque elas mataram e sumiram com o corpo, né? O próprio desaparecimento é um crime de efeito permanente. Embora seja um crime instantâneo, ele tem efeito permanente. Então, o crime de sequestro, por exemplo, ele sequer é passível de anistiamento, porque a anistia, ela perdoa os fatos pretéritos, os fatos passados à sua ocorrência. Mas se o sequestro continua a ocorrer, ele, né, não será alcançado, né, por uma lei, né, que se destina ao passado. Portanto, eu acredito que o Supremo Tribunal Federal haverá de não estender, né, os efeitos da lei da anistia a estes sequestros que, pelo menos em tese, né, eles continuam ocorrendo, né, pelo menos em tese, essas pessoas ainda estão em poder dos sequestradores, né, dos agentes públicos, né, que as sequestraram. A menos que o próprio Supremo declare, como fez lá o meu colega, né, o de Marabá, o João César, que essas pessoas já devem estar mortas. O João César é meu amigo, né, meu companheiro, né, nós somos vizinhos da mesma cidade do interior de Minas Gerais, né, e a menos que ele que faça como fez, né, o juiz federal João César de Marabá. Né, essas pessoas não devem estar mais vivas, né, e, portanto, eu imagino, né, que esse crime de sequestro já não esteja mais ocorrendo. E aí, né, sai por essa hipótese, né, por essa ilação, para impedir, né, que se entenda, né, que a lei se aplica, que a legislação vigente, né, que pune o sequestro em caráter, né, que é praticado em caráter permanente, né, venha a ser apurado, né, ou se busca a responsabilidade. Doutor Damasceno, vamos passar então a palavra para o general Marco Antônio Felício. General, e o senhor? O que o senhor acha desse... Eu gostaria de voltar à pergunta anterior. Pode respondê-lo. E dizer que, infelizmente, o doutor João Batista, ele coloca a coisa com um viés ideológico que mostra aqueles que eram bandidos, que eram terroristas, como verdadeiros heróis. O que houve, por exemplo, na época da guerrilha do Araguaia, eram bandidos que estavam lá, eram criminosos que, inclusive, praticavam toda sorte de crime, não é? E que queriam, não uma democracia, eles não defendiam os direitos humanos, eles defendiam a instalação de uma ditadura comunista no país. E as Forças Armadas lutavam contra isso. Agora, uma guerra, é preciso lembrar, não se faz com flores. E foram eles que começaram a luta armada. Então é preciso ver que nós estamos transformando bandidos em heróis. E estamos transformando heróis em bandidos. Isso é muito importante verificar. E me admira que um juiz como o doutor João Batista, ele tem esse viés ideológico, né, que está pleno aí nas suas declarações. Na realidade, o que eles queriam é a instalação de uma ditadura do proletariado no país, uma ditadura comunista, uma ditadura sanguinária, uma ditadura que no resto do mundo matou milhões de pessoas. Olha o caso da União Soviética, na qual eles se espelhavam. Então eu acho que isso daí é preciso ser muito bem analisado, né, e verificar quem é quem e o que queria cada um dos lados. Né? As Forças Armadas, elas combateram legalmente. A tortura foi legal, general? Olha, eu vou lhe dizer o seguinte, houve tortura? Eu não sei.
Eu não sei se houve tortura. Agora, houve terrorismo da parte de vocês? Há pessoas que afirmam, inclusive, que alguns assinantes desse Por exemplo, manifesto, na guerrilha do Araguaia, os guerrilheiros que estavam lá retalharam a canivete, inclusive mateiros, porque pensavam que estes estavam ajudando os militares. Isso é o quê? Isso é terrorismo. O senhor já ouviu falar da Casa da Morte em Petrópolis? Isso é terrorismo, é tortura? O senhor já ouviu falar da Casa da Morte em Petrópolis, general? Não se faz com flores. Quem é que buscou a luta armada? Quem é que começou a luta armada? Os que deram o golpe os militares. Os que violaram a Constituição de 1946 então é preciso e assumiram o poder à força. Com uma certa serenidade, Bom, gente, conheça realmente os fatos que ocorreram. Agora, quanto à revisão da lei da anistia, a própria OAB que está pedindo a revisão da anistia, a época em que a lei da anistia foi criada, a OAB, ela foi uma defensora da criação da lei de anistia, para trazer a paz e a conciliação nacional. O que estão fazendo hoje é a fratura da sociedade brasileira, é a fratura da paz social. Nós não podemos estar governando pelo retrovisor. Nós temos que olhar para frente, transformar nós não esse país podemos abandonar num grande também país. a história, general. Eu acho que Mas a história está aí, está mais do que levantada, cabe aos historiadores. Naquela conjuntura. Bom, só um pouquinho, senhores. Não cabe General. a elementos com viés ideológico, como a secretária de Direitos Humanos, como a secretária de Política de Mulheres, fazer a história. General, só um pouquinho. Como esse realmente é um tema polêmico e a gente sabe que há divergências dos dois lados, a gente vai tentar controlar um pouquinho, porque quando os dois falam ao mesmo tempo, é difícil de a gente entender. Eu respeitei a palavra do Dr. João Batista, falou o quanto quis, respeitei e ouvi tranquilamente. Agora eu quero que me respeite também. Claro. Eu só queria saber se o senhor terminou de responder a questão da lei da anistia. Da lei da anistia. Bom, o que eu quero dizer é o seguinte, que a lei de anistia é ampla, né? É irrestrita e geral. É essa lei que foi criada, é essa lei que está em vigor. A própria OAB, quando da criação da lei, a apoiou. Né? Eu acho que tentar modificar a lei de anistia é buscar a fratura da sociedade brasileira. Não é buscar a conciliação nacional, não é buscar a paz social. É governar através do passado. O passado já passou. Temos que olhar para frente. Agora, vamos para uma outra pergunta, porque, obviamente, a gente vê que esse tema realmente é um tema muito polêmico, e daí parte o meu questionamento. Assim como o manifesto que o senhor deu início, o manifesto militar lá já está com mais de 2.400 assinaturas, manifestos também feitos por artistas, enfim, estão apoiando a Comissão da Verdade. O manifesto do senhor é contra e outros manifestos são a favor da Comissão da Verdade. O senhor acha que esse tempo que está sendo dado para a nomeação das pessoas é justamente para tentar acalmar um pouco os ânimos? Olha aqui, veja bem, eu não sou contra a busca da verdade, mas a verdade, né? E por quem de direito? Por gente isenta, por pesquisadores, historiadores. Eu não sou contra. E os militares não são contra. Agora, o que não é possível é criar uma lei, é criar uma comissão da verdade e tentar a Comissão da Verdade manda apurar tudo aquilo que ocorreu com os agentes de Estado e aquilo que ocorreu com membros da sociedade. Então, nós temos que começar a apurar o que ocorreu, por exemplo, com a presidente da República, Dilma Rousseff. Então o senhor defende a comissão, acha que a Comissão da Verdade pode funcionar ou não? Eu defendo o seguinte... Desde que tenha representante militar. Da verdade, como todos os militares, não são contra a busca da verdade, mas vamos colocar todos aqueles que realmente cometeram crimes, né, no mesmo saco. Então, mas é isso então que a Daniele falou? O senhor defende então que na Comissão da Verdade tenha um representante militar, é isso? Eu quero que tenha gente isenta, gente isenta, de preferência pesquisadores, historiadores e gente isenta. Agora, a Comissão da Verdade, da maneira como se pronunciam o próprio secretário nacional de Justiça, como se pronuncia o outro que, se não me engano, chama-se
Gilney Viana, que é o coordenador-geral do projeto Direito à Memória e à Verdade da Secretaria de Direitos Humanos, ele disse que a comissão somente apurará os crimes cometidos pelos agentes do Estado. Ele está contrário à lei que criou a Comissão da Verdade. Ele está contrário ao que diz a Comissão da Verdade. A Comissão da Verdade manda apurar em relação aos agentes estatais e aquilo que ocorreu na sociedade. Na sociedade, ambos os lados. Por que somente os agentes de Estado? Por que transformar os agentes de Estado em bode expiatório? Quando o outro lado é que queria a instalação de uma ditadura comunista, sanguinária no país. Bom, agora a gente pergunta ao juiz Damasceno, João Batista Damasceno, o senhor acha que esse tempo que está sendo levado para a escolha dos participantes, né, repetindo a mesma pergunta que foi feita ao general Felício, o senhor acha que esse tempo é justamente para acalmar os ânimos e ela ser feita da forma mais isenta possível? E aí eu emendo uma outra pergunta, se o senhor acha que mesmo que a comissão não tenha um caráter punitivo, por que o senhor considera importante esse trabalho? Pois é, eu acredito que a formação dessa comissão está atendendo ao juízo de conveniência e oportunidade e o melhor momento para fazê-lo. Né? O general fala que é ideologia, né, que a minha fala está repleta de ideologia. Agora, o problema é que quando nós olhamos o outro, nós não nos vemos. Evidentemente que a fala do general está também completamente recheada de ideologia, e o que é pior, a ideologia da defesa daqueles, né, que torturaram, que mataram e que desapareceram com corpos, sujando, né, a imagem das Forças Armadas, que serviços tão relevantes prestaram à sociedade brasileira ao longo da história. Eu não trabalho, evidentemente, com o mito da neutralidade, né? Eu acho que o general fala assim, uma pessoa neutra, nós precisamos de um ET, então, né? Trazer uns ETs para fazer essa apuração, uma pessoa que esteja totalmente afastada do contexto, da realidade brasileira, né, para fazer essa apuração. Quantas pessoas que se opuseram ao regime, e muitas delas, dentro da própria legalidade, preciso lembrar que advogados foram presos, o próprio advogado Sobral Pinto teve o seu escritório vasculhado, né, o advogado Modesta Silveira foi preso, né, porque advogava para presos políticos, pessoas que não estavam envolvidas, né, na derrubada do regime, né? Pessoas que estavam tão somente no exercício da sua atividade profissional. É preciso que lembremos da bomba, né, na Ordem dos Advogados do Brasil, que matou uma secretária, a bomba na Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro, a bomba na Associação Brasileira de Imprensa, a bomba que explodiu no colo de um sargento e feriu um capitão, que o Exército nunca puniu. Né? Iam botar uma bomba, né, em 1881, eu estou aqui com farta documentação sobre isso, fatos vivos sobre isso, botar uma bomba num show onde adolescentes, onde jovens, né, se divertiam no Rio Centro. E isso já 2 anos após a lei da anistia. Então, este capitão, o capitão Machado, ele acabou sendo reformado como general, como coronel, né, e mora aqui no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca. E ele nunca, né, sofreu uma sanção disciplinar em decorrência, né, de uma bomba que estourou dentro do carro, de um Puma, né, um carro Puma, né, no qual estavam. Então, evidentemente que essa questão ela comporta né, esses ânimos, e evidentemente há os que defendem os torturadores. Né? Neste próprio manifesto aqui, que é subscrito pelo general, intitulado Eles que Venham, Por Aqui Não Passarão. Subscrito não, foi escrito por mim. Foi escrito pelo senhor? Os subscritores com o apoio de vários generais, com apoio... Ele é acusado, deixa eu só concluir, aí inclusive depois ele reafirma o que está no manifesto do Clube Militar. Um desses subscritores aqui é acusado judicialmente de ter comandado a tortura, e algumas pessoas estão vivas dizendo que ele torturou. Aliás, o título... Aliás, doutor, isso aqui, eu concluo... Mário Lago já dizia a todos aqueles que foram presos pelo general é um caso... Só um pouquinho, senhores. De um plágio, Senhores, que foram... só um momentinho. É porque quando os dois falam juntos, a gente não consegue nem entender nem que um está falando, nem que o outro está falando. Já que eu concluir aqui sobre o título da nota, já que eu toquei nela, que esse título da nota subscrita pelo general é um escárnio. Ele é um plágio de Dolores de Barruri,
uma histórica comunista, né, a passionária, né, que disse aos franquistas, né, não passará. Né, o senhor não conhece a história, o senhor não conhece a história. Como de Garcia Lopes, completamente enganado. Isso foi dito pelo general Malé, que é patrão da artilharia brasileira, durante a Guerra do Paraguai, contra a cavalaria paraguaia. General, só um pouquinho, então. O senhor está completamente enganado, o senhor não conhece a história. Bom, o senhor está repetindo igual o papagaio o que eu ouvi em algum lugar. General, só um pouquinho, general, só um pouquinho também, juiz João Batista. Que a gente coloque a verdade. Não, sim, é porque a gente está no rádio, então fica muito mais complicado a gente conseguir entender quando as duas pessoas falam ao mesmo tempo. Como esse realmente é um tema muito polêmico e promete realmente que continuar ao longo dos 2 anos que a Comissão da Verdade tem aí para atuar, nós vamos ter que encerrar nosso debate aqui porque acabou o nosso tempo. Eu vou dar 1 minuto para cada um fazer as considerações finais, mas é 1 minuto mesmo. Chegando no final desse 1 minuto, a gente vai cortar, ok? Vamos começar, então, com o general Marco Antônio Felício da Silva, que é autor, então, do manifesto contra a Comissão da Verdade. Bom, eu gostaria de deixar bem claro aqui que o doutor João Batista, ele está defendendo terroristas, sequestradores, bandidos, assaltantes, né? Ele não está defendendo inocentes, não está defendendo inocentes. É gente que queria, inclusive, impingir ao nosso povo uma ditadura de cunho comunista. Eles hoje se dizem amantes da liberdade, da democracia, da justiça, mas não eram nada disso. Eles estão criando uma nova história com E, que é uma verdadeira mentira. Uma verdadeira mentira. A lei de anistia está aí, ela inclusive partiu, foi uma criação junto com a sociedade, por parte dos governos da época, o governo militar, né? E ela vem para pacificar e consolidar a paz social no país. De forma que a gente possa fazer desse país grande, um grande país, sem fraturas, havendo uma conciliação nacional. General, infelizmente deu 1 minuto. Tá. Me desculpe. Obrigado, hein? Agora as considerações finais do juiz João Damasceno. Eu acho que a sociedade brasileira ela tem que seguir, né, na busca da verdade. Evidentemente que nós não havemos subestimar os homens que tenham armas. A polícia recomenda jamais reagir a um assalto. Mas uma vez armados, devemos tratá-los como cidadãos e basta. Assegurar-lhes os direitos e impor as responsabilidades devidas. A Constituição de 88 foi votada sob a ameaça de alguns gorilas que de vez em quando alguém, para ganhar uma votação, dizia que uma ou outra força militar não aceitaria este ou aquele resultado. Quem defende a impunidade de torturadores é conivente com a tortura efetivada, ainda que não a tenha praticado. Quem praticou, financiou, lucrou com a tortura, com os desaparecimentos, né, e com aquelas práticas nefastas, naquele período, notadamente, a partir da decretação do AI-5, não pode deixar de ser responsabilizado. Os órgãos de informação vasculharam a vida dos indivíduos, né, da sociedade brasileira. Eu acho que a sociedade brasileira tem agora o direito de saber o que o Estado fez, né, nas mãos de quem o Estado estava, quem sequestrou as Forças Armadas. Juiz. E, em nome dela, praticou todas essas barbáries. Acabou o seu tempo, infelizmente. Eu queria agradecer ao senhor, então, o juiz João Batista Damasceno, membro da Associação Juízes pela Democracia. Muito obrigado pela participação do debate aqui sobre a lei da anistia e a Comissão da Verdade. Tenha um bom dia, viu? Um bom dia para a senhora também, um bom dia para o general, né, para todos os ouvintes. Foi um prazer muito grande, embora o tema seja acalorado. A convivência democrática hoje nos permite essa discussão, embora acalorada, coisa que naquele período não seria possível. Essa altura do campeonato já teria desaparecido. Tá certo, então eu queria agradecer. Me despedir do senhor, desejar um bom dia ao senhor e dizer que realmente a liberdade que os militares nos deixaram após o governo João Figueiredo é que, com a anistia, é que nos permite essa liberdade para que a gente possa debater tranquilamente, né? Logicamente, respeito os seus pontos de vista, estamos numa democracia, mas
defendo também, com muita convicção, os meus pontos de vista. Tá, eu vou aproveitar, então, vou emendar aqui, então, a despedida para o general Marco Antônio Felício da Silva, autor do manifesto contra a Comissão da Verdade. Muito obrigada, general, por sua disponibilidade de debater esse tema aqui com a gente e com o membro da Associação Juízes pela Democracia. Tenha um bom dia. Um bom dia para você.